eu vou falar das modalidades que a gente tem de MBA, para você entender, então, todas as formas que a gente tem aí de combinações para fazer um curso de MBA. Primeiro, a gente tem tem a separação mais comum, que é entre MBA tradicional e o MBA executivo. No caso do MBA tradicional, geralmente a gente tem um público que é mais jovem, tá ali com uma experiência profissional média de 3, 5, 7 anos de carreira. Então é um público que está ainda no início, não tem uma grande experiência de liderança necessariamente, mas que está querendo, através do MBA, acelerar a carreira, subir nos rankings e nos rankings corporativos, né? Subir na hierarquia, liderar bastante gente, pensar de forma estratégica, tomar decisões importantes. Então, o MBA mais tradicional costuma se diferenciar do MBA executivo não através do currículo, tá? Não do que é visto no programa de MBA, mas sim através do perfil das pessoas que fazem esse MBA tradicional. Geralmente são pessoas que fazem MBA tradicional que estão mais no início da carreira, com alguns anos apenas de experiência profissional. No caso do Executive MBA, como o próprio nome diz, é voltado para executivos, tá? Então, várias coisas mudam, mas a idade média dos alunos de um Executive MBA geralmente está em torno de 38 anos. O número de anos de experiência de trabalho também pula para 14 anos. Geralmente eles têm 5, 8 anos de experiência como líderes, liderando equipes. Então é um perfil bem diferente em relação a quem faz um MBA tradicional. Além disso, muitos programas de MBA executivos, os Executive MBA ou EMBAs, também você pode ver como EMBA, né? EMBA, eles costumam ser part-time, ou seja, às vezes acontecem aos finais de semana ou então em pequenos módulos que são concentrados em algumas semanas do ano. Justamente, ele é mais flexível justamente para conciliar com uma carreira executiva. Tá? Então essa é a primeira distinção aí que você pode fazer. Além disso, existem os programas de MBA que são full-time e existem os programas part-time. Eu comentei que os Executive MBA geralmente eles são part-time, mas os próprios programas de MBA tradicionais, que são os mais comuns, eles também podem ser part-time. Tá? Então aqui eu coloco um exemplo da Chicago Booth, tá? Que eles têm o Evening MBA, Weekend MBA. Então, algumas escolas de negócio oferecem a modalidade de um MBA que não vai consumir o seu tempo de maneira integral, mas que vai permitir que você se dedique em alguns momentos da semana ou do ano. Tá? Esse é o modelo do Part-Time MBA. Além disso, você também pode escolher entre o MBA de 1 ano versus o MBA de 2 anos. O MBA de 1 ano ele costuma ser mais tradicional da Europa, mas existem algumas escolas de negócios nos Estados Unidos e no Canadá também que adotam esse modelo de MBA de 1 ano. Aqui, por exemplo, eu trago um exemplo da Kellogg School of Business. Repara que eles têm esse modelo mais flexível com o MBA de 1 ano, além do programa de MBA de 2 anos que eles têm. Mas esse programa tem alguns requerimentos extras, né? Geralmente eles pedem alguns cursos prévios, né, que o candidato tem que ter ou que tem que ter feito. Então, basicamente, eles fazem uma análise curricular para ver se você consegue se encaixar no programa de 1 ano, que vai ser mais acelerado do que o programa de 2 anos. Tá? E aí, só para você ter uma noção, geralmente, um programa de MBA de 1 ano, ele vai ter 12 meses de extensão, e o programa de 2 anos vai ter 21 meses de extensão. O programa de 2 anos, ele costuma ter 9 meses de aula, 3 meses de summer job, basicamente, são férias, mas não são férias exatamente, são férias da escola, mas em que geralmente os alunos trabalham em algumas empresas, algumas das grandes empresas que estão contratando alunos de MBA, e depois desses 3 meses, os alunos voltam para mais 9 meses de aula, tá? E aí completam 21 meses, isso no programa de 2 anos. Então tem também essa distinção entre os programas de MBA.
Vamos avançar aqui. E por fim, você pode escolher entre o online versus on-campus MBA. A diferença principal é que no online, apesar de você ter algumas sessões que ainda são sincronizadas, né, síncronas, ou seja, que acontecem em tempo real, por exemplo, aulas que acontecem através do Zoom, né, de ferramentas de webinário, por exemplo, que acontecem em tempo real, você também tem a flexibilidade de poder estudar em qualquer horário, isso na modalidade online, né? Geralmente, a maior parte das atividades você consegue fazer na hora que você bem entende, a hora que você consegue encaixar. Na modalidade online, o programa exige muito mais disciplina do aluno, com certeza. E aí, acredito que muitos alunos estão vivenciando isso justamente neste momento de pandemia, em que todos os on-campus MBAs viraram online MBAs. Mas no caso de você escolher um on-campus MBA, vamos considerar um cenário em que não tem a pandemia, ou que a gente já tem a vacina pronta. Existem algumas vantagens que você pode considerar uma vantagem, né? Você tem a opção de participar de feiras de recrutamento dentro do campus, você consegue participar de eventos organizados pelos próprios alunos, você consegue vivenciar, obviamente, você consegue vivenciar uma nova cultura, uma nova cidade. Então, existem muitas riquezas, vamos dizer assim, que são mais intangíveis, algumas até mais tangíveis também, quando você participa de um on-campus MBA, ou seja, um MBA presencial. Eu digo algumas mais tangíveis, por exemplo, só pelo fato de você conseguir melhorar a fluência num idioma estrangeiro, ou de você simplesmente poder visitar escritórios de empresas do país onde você vai estudar. Você muitas vezes acaba tendo um benefício direto, você pode ser contratado para trabalhar lá e assim por diante, né? Então, essas são as principais distinções de modalidades dos MBAs, tá? Então, Executive e o tradicional, tem também o full-time e o part-time, tem também o de 1 ano e de 2 anos, e tem o online e o on-campus.